da resposta curta? Não. Ué, essa foi uma resposta curta. Você que acompanha os nossos programas sabe que o OSP, Orgulho de Ser Professor, é um canal que vai apresentar 3 frentes. Às vezes são as dicas de uma velha professora de mais de 40 anos dentro de sala de aula. Às vezes eu vou comentar livros, os livros recentes e bons para a nossa área. E às vezes eu vou ter o prazer inenarrável de entrevistar grandes professores. Hoje o nosso convidado é o professor Caio Sarach. Ele é professor do ensino médio, mas também é pesquisador e mestre pela USP em filosofia de arte e estética. Ele escreve também para o dominical do Estadão chamado Aliás, ele é um grande amigo e eu tenho muito prazer de ter conseguido essa entrevista com ele. Caio, para que filosofia? Bom, essa é a pergunta que eu acho que surgiu desde o início da filosofia ocidental e tira o sono de todos nós que estudamos filosofia hoje. A filosofia, eu gosto de citar uma frase, do Adorno, um filósofo do qual eu gosto muito, e que ele fala que a filosofia é um compromisso contra a má-fé e a preguiça. Isso está na filosofia desde sempre e ela tem uma função sem função, que a gente chama, É uma funcionalidade corrosiva. Ela não presta para nada, ela não presta serviço a ninguém e ela tem um caráter de produzir dúvidas. Então a filosofia serve para isso, tirar certezas e tirar utilidades também. Você falou de um filósofo do qual você gosta muito, eu vou falar de um poeta do qual eu gosto muito, que é o Manuel de Barros, e ele fala da inutilidade das coisas, que a poesia ele também vê como uma inutilidade super útil e necessária. Essa coisa de dar resposta longa, Sempre que eu converso com você, as respostas são longas. É uma característica sua ou de qualquer professor de filosofia? Olha, na minha opinião, eu acho que isso está em todo professor de filosofia, e estendo também àqueles que pesquisam e estudam filosofia por si só. A característica da filosofia é sempre buscar criticar ou até mesmo produzir instabilidades em conteúdos que estão, vamos dizer, sólidos, consistentes. Ela tem uma posição, uma postura de destruir para depois reconstruir, ressignificar. Então esse processo de desconstrução e de ressignificação produz uma espécie de extensão do tempo, Então isso demora um pouquinho mais para a gente fazer isso, porque a gente tem que bagunçar a casa para depois arrumar de novo. Pois é, No meu tempo, e eu tô falando, veja bem, o meu ensino médio na década de 70. A aula de filosofia era meio que aula de nada. A minha de sociologia, eu me lembro que ela tinha uma pegada mais forte, mas a de filosofia, e ela era sempre ocupada para outras coisas, ensaios de festa junina. Hoje, a filosofia, o curso de filosofia no médio, ele tem um prestígio maior? Institucionalmente, a gente pode dizer que tem um certo valor, mas é um valor marginal comparado às outras áreas, isso é evidente, Então vamos comparar aqui as 5 aulas de matemática e de português e uma aula semanal de filosofia, que é o obrigatório pelo sistema educacional brasileiro. Isso acaba deixando a gente de lado, É uma posição que a gente assume no próprio dia a dia da escola. Mas o aluno pode ser reprovado. As próprias dinâmicas, da escola, das instituições, majoritariamente, elas deixam um pouco de lado, A gente sofre com isso, uma aula escolhida mesmo, porque ela não tem, primeiro, um currículo de vestibular. Então, no ensino médio, que a gente tem esse purgatório até o vestibular, que a vida vai começar realmente na faculdade, que é uma visão equivocada do ensino médio, mas é assim que a maioria das escolas enxergam, a gente acaba sendo escanteado sem dúvida. O que eu acho importante é que essas matérias que eu citei, matemática e português, elas são realmente importantes. Elas são instrumentais, elas são, vamos dizer, o passo inicial para continuar aprofundando. O problema é que ela acaba ocupando o espaço também de criar esse estofo, Depois da base, você precisa construir o edifício inteiro. E aí a gente precisa ocupar esse espaço. A filosofia, sempre, por também não ter essa utilidade, os próprios alunos
questionam isso, né? Ah, professor, você está me dando aula de Descartes, aí você me dá aula de Hume, quem que está certo? Essa procura de paradigmas. E também você entende como ele enxerga o mundo, né? De paradigmas de superação, que é muito científico, né? Muito matemático, né? A gente tende a sempre colocar uma espécie de linha progressiva na ciência que acaba ocupando todos os espaços. E aí, quando a gente vai falar sobre filosofia em sala, e a gente vai conversar com um aluno de terceiro ano do médio, por exemplo, sobre filosofia clássica, eles entendem, professor, a gente está falando de dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível do Platão, e aí isso não faz mais sentido pra gente. Realmente não faz sentido como fazia antes, mas a gente pode, e aí de novo a gente volta àquela pergunta que você fez, ressignificar, criar uma certa corrosão naquilo que está plástico, já está dado, né? Bem, na verdade, quando eu pensei em entrevistar o Caio, não era só pela filosofia. Era muito porque você é um professor que dentro de qualquer escola que você esteja, você procura os trabalhos intertrans, multisseriados, interdisciplinares. Sim. Por que isso é tão latente e necessário para você? E como que você convence os outros professores de que vale a pena investir nisso? Esse é o meu desafio como educador, né? Eu tenho uma necessidade objetiva de fazer essas interações disciplinares por conta das poucas aulas que tem. Então eu preciso aproveitar esse conteúdo que as disciplinas dão para fazer uma análise, né, que de novo corrosiva, que a filosofia pode produzir. A transdisciplinaridade, que é o que eu busco nos meus projetos e com os meus colegas de até multisseriados, é buscar a filosofia de todas as disciplinas, né? Na Universidade de São Paulo, por exemplo, nós temos filosofia da biologia, filosofia da física, filosofia da matemática, filosofia da educação. Essa espécie de composição ali de nomes, né, filosofia da e alguma coisa, é o que a transdisciplinaridade produz. Então, um biólogo, um geógrafo, um historiador que em sala de aula buscam temas transdisciplinares estão fazendo filosofia da sua disciplina, porque estão buscando ali nuances que são produtivas e não podem ser vistas só pelo viés ou da geografia, ou da biologia, ou da história. Ele precisa estar ali emanando uma espécie de campo que coloque em órbita todas essas disciplinas, para que a transdisciplinaridade apareça num trabalho. O professor consegue acompanhar os professores das outras áreas e ainda o aluno entende essa ligação toda? Aí a importância da filosofia. A filosofia vem amarrar isso, então ela vem realmente citar esse procedimento. Os professores com os quais trabalhei se sentiram desafiados por isso, né? Nossa, não tinha pensado em fazer isso, até mesmo pela minha idade no magistério, né, dando aula, é muito recente, né, comparado aos meus colegas. Parênteses, pessoal, preciso contar isso. Não queria nem entrevistar. Uma vez, logo no começo da carreira dele, né, que não se faz longe, quando chegou o currículo na minha mão, eu falei, o quê? O Pirralho tem 3 anos a mais que a minha filha? Não vou nem entrevistar. Não, ele tá vindo com altas recomendações. Tá bom. Aí ele veio, pôs assim um blazer, um óculos mais formal, veio falando, não é que o cara era bom? Nossa senhora, hoje o Caio está em várias escolas com vários projetos diferenciados e está dando de 10 uma moçada que está aí 10, 15 anos no magistério. Então realmente você pegou o magistério muito no sentido amplo de vida, né, de chamado mesmo, né, e de um significado muito importante. Né? Eu digo, né, a gente já conversou até sobre isso, que foi o magistério que me humanizou, de certa forma, produziu em mim uma vontade de ser compreendido, até mesmo de criar interlocução, né? De criar conversas, criar diálogos, né? Revitaliza uma coisa que na pesquisa a gente perde tanto. Foi muito importante para mim. Então é essencial que isso esteja no horizonte dos professores que se pretendem investigar o que é um objeto transdisciplinar. Fazer filosofia da sua disciplina. Pensar por que eu estou fazendo um experimento de pilha de Daniel, por exemplo, na química. E entender que ele faz parte de um contexto histórico específico, geopolítico,
político e também epistemológico, né? A teoria do conhecimento ela é específica naquele momento. E isso é transdisciplinaridade. Então o aluno ele fica... é um hiperestímulo, mas não um hiperestímulo do celular, que tem uma timeline lá e a gente vê vários vídeos ao mesmo tempo, não consegue ler mais de 280 caracteres. Mas ser hiperestimulado a um chamado mesmo, um chamado à reflexão, de que se eu não refletir, eu não consigo produzir absolutamente nada nesse projeto. Então ele é quase uma obrigação de pensamento. Você já passou por recusa de professor que não quis entrar? Já. E era uma recusa, são de várias naturezas, né? De eu não tenho tempo para ler esse texto que você está me dizendo, essa não é a minha maneira de dar aula, e até mesmo não é o meu interesse tratar esse assunto que você quer, né? Porque os trabalhos transdisciplinares também, ele tem uma coisa que é essencial, mas às vezes amedronta, é que eu, como professor de filosofia, isso não me amedronta porque é a minha matéria, como isso não está assim inscrito no calendário, no currículo, você fala, eu vou perder essas aulas e eu poderia estar dando a matéria que é necessária dar a aula, né? Então tem um currículo ali que está correndo e as pessoas às vezes falam, eu vou ter que dar um passo atrás, porque refletir demanda tempo, eu não vou conseguir dar o meu conteúdo. A corrida do tempo e do conteúdo é clássico dentro de escolas, sim, né? Mas há recusas e recusas, eu acho que com o tempo sim, você está reparando essas diferenças. Sim. E feedback de aluno? Acabou o projeto, gastou-se um tempo, né? Gastou-se um trabalho intelectual forte. Que feedback você tem dos alunos? Eu tenho o costume de sempre fazer uma aula de feedback, né? Eu sento ali na frente, eles fazem uma roda e a gente conversa sobre isso. O feedback é bom, principalmente na provocação, no critério de, eu nunca teria pensado nisso. O espanto, né, que pra gente na filosofia é muito essencial. Mas ao mesmo tempo você vê uma certa resistência dos alunos em sistematização. Eu não sei se eu devo acreditar ou mesmo botar fé no trabalho que está sendo exposto pelo meu colega, porque não tem a chancela do professor sistematizando isso. Citando outro filósofo, né, o Nietzsche, ele fala sobre isso, né? Não tem coisa pior para um mestre do que seu pupilo continuar seguindo a sua vida inteira os seus preceitos. Então esse choque é muito interessante. Esse é um feedback, para eles é ruim, mas pra gente, a gente que está pensando a transdisciplinaridade, é perfeito. Tenta ser sintético e dá um exemplo para quem a gente está se comunicando agora, de um projeto, quais foram as etapas e o que deu. Um projeto que eu gosto muito chama Projeto Utopia. Ele é um projeto do 9º ano que está lá investigando todas as áreas, né? O 9º ano, na minha construção de currículo, ele é uma área transdisciplinar mesmo, porque eu falo de conhecimento científico. E qual é o projeto? Então a gente precisa pensar o futuro. E o futuro ele é tecnológico, ele é social, ele é político e ele também é epistemológico, ele tem uma teoria do conhecimento. Então as áreas, elas estão todas tratando sobre isso. É também no 9º ano que entram as matérias de química e física. Então para fazer parte desse ritmo, eu dou um tema central, que é um tema mais abrangente, que é o conhecimento científico. Os professores trazem as suas disciplinas e eu pego essa matéria da filosofia mecânica newtoniana. A química é a noção de átomo. Então eu vou chegar na minha aula e vou falar sobre modelo e sobre movimento. A partir daí nós produzimos aulas invertidas. Os alunos têm temas interdisciplinares, vou dar um exemplo. O movimento na física moderna. Eles vão fazer uma investigação e vão ter que criar uma tese para ser apresentada para os colegas. Isso vai ser avaliado pelos professores. Então, vou estar eu, mais um professor que, no caso, seja a matéria, então, o professor de física vai assistir essa matéria. Nós damos o feedback juntos. Isso é muito importante. Que os professores das áreas estejam juntos em sala. Aliás, isso é o que nos dá a abertura para atividades multisseriadas, por exemplo, para que os dois professores estejam juntos ali na sala de aula. Feito essa aula, nós passamos ao feedback dos professores, né? Então isso vai ser sistematizado, aonde poderia ter chegado, o que você superou. E por que utopia? Utopia porque tem uma leitura mais ou menos sociológica minha, de que a juventude não consegue imaginar o futuro. Ela não tem mais a delícia de, nossa, o que vou ser quando crescer, né? O mercado de trabalho está completamente mudado, a tecnologia substituindo todas as atividades humanas e não se tem lugar para o ser humano lá. Tem ali dados, inclusive, do aumento de suicídio de jovens, né? Isso tem preocupado bastante a gente. E a utopia é uma reapresentação que o futuro pode ser pensado. A partir do momento em que a gente vê os temas, as matérias sendo observadas multidisciplinarmente e transdisciplinarmente, a gente consegue falar, e agora
daqui 100 anos? Qual é a física daqui 100 anos? Qual é a política daqui 100 anos? E aí eles vão? Eles produzem, aí entra, por exemplo, outra matéria que é a produção de texto em português. Eles vão produzir uma narrativa futurista. Então eles produzem uma narrativa do que é a vida daqui 100 anos. A minha vida, então, qual é a minha rotina? Eu moro num lugar, que lugar é esse? Quais são as ferramentas que eu uso diariamente? Então é interessante ver como eles têm dificuldade de entender que as ferramentas interferem no nosso dia a dia, né? Mesmo que eles vivam assim. Quando você estava cursando a graduação de filosofia, você achou que você ia chegar nisso como professor? Não, de forma alguma, porque, como eu falei, a pesquisa em filosofia tradicional, ela é de leitura estrutural e de pouca produção fora dessa caixinha. A Universidade de São Paulo, pelo seu bem e pelo seu mal, ela é muito tradicionalista. E o ensino básico, ele rompe com isso, porque a gente precisa criar uma certa empatia do aluno com esse objeto, com esse conteúdo. Não me imaginava, na verdade, ainda mais que entrei novo na universidade, não imaginava fazendo esse tipo de coisa. Inclusive, quando cheguei aqui, estava no mestrado, né, foi muito responsável pelo redirecionamento da minha pesquisa, né? Aí agora vai uma dica minha para você que é coordenadora pedagógica, coordenador pedagógico, e pega um professor novo no seu mestrado e aí ele precisa dar aula para o 7º ano. E aí ele não percebe que ele está no 7º ano. Então várias vezes eu tive que chamar o Caio e falar: Caio, não. O menino acredita na fada do dente. Pode parar com esse texto, pode parar com esse... Então, existiu um momento de adaptação, inclusive de vocabulário. Né? Agora, o que a mim me pareceu no início um empecilho, que era pouca idade, na relação com o aluno foi uma coisa positiva. Sim. Né? Porque quando eles falam de algumas coisas muito modernas, né, até do mundo digital, tecnológico, eu já, por exemplo, boio. E você não, né? Sim. E eles conseguem, né? E como é que você consegue isso? Que eles te admirem como um grande estudioso intelectual e pesquisador que você é. E esse Caio, que fala a mesma linguagem com ele, que faz aquela coisa no Facebook, no Instagram. Foi uma conversa que a gente teve quando você me convidou para dar aula aqui. Quando você me aceitou, na verdade, né? Que eu queria dar aula aqui. Aí você falou: olha, primeiro de tudo, não tira a barba. Segundo, para você não ficar igual e para eu te reconhecer em meio a eles. Outra é, crie o respeito intelectual. E é uma coisa para mim muito importante, admiração intelectual, ser uma referência intelectual, para mim não é só em sala de aula. Eu quero que isso se torne realidade fora de sala de aula. Como pesquisador, eu quero fazer isso também. Tenho uma proximidade etária. Isso facilita, porque eu, além de ter um irmão da idade de muitos dos meus alunos, mais novo, eu consigo reconhecer neles e brincar com eles nesse sentido. Tenho interesses, inclusive, comum a eles. Lollapalooza, por exemplo, eu fui e encontrei alguns alunos. Então tem essa comunidade, né, da qual a gente faz parte juntos. É interessante ser uma referência intelectual, mas ao mesmo tempo ser próximo. Eu gostei muito dessa estratégia. Eu tenho muitos anos como coordenadora e a gente vai na entrevista, né? A gente vai avaliando e tal. E o Caio me impressionou na entrevista e me ajudou a entender, né, como deve ser o olhar sempre que chegar alguém oriundo de boas universidades, mas de uma idade ainda muito próxima dos alunos, né? Então eu acho que eu aprendi com você que vale a pena arriscar. Muito obrigada. E agora, para fechar a conta, cite frases epifânicas, uma frase que faça com quem está nos ouvindo vire a chave. Separei duas, eu queria até colar, porque são duas frases, uma delas é de filosofia, outra é de poesia. Meu interesse em literatura é quase maior do que filosofia propriamente dita. Achei que ele ia me ofender e falar que era quase maior que o meu. Isso nunca. Bom, a primeira é do Adorno, que eu já citei na nossa conversa, e fala o seguinte: pois o espírito não é capaz de produzir ou de compreender a totalidade do real, mas ele é capaz de irromper-se no pequeno, de fazer saltar no pequeno as medidas do meramente existente. Poesia, né? Que para mim a filosofia nasce da poesia. Cesare Pavese, um poeta italiano do qual eu gosto muito, que fala o seguinte: nem o mar do ar revive na respiração. Cerram-se os lábios do homem, resignados, para sorrir frente à terra. Os dois me lembraram Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa, dialoga bem com eles. Pessoal,
É isso aí. Caio, deixa o seu e-mail se alguém quiser te fazer perguntas. Claro. O meu e-mail é caio.sarac@gmail.com. Vocês podem me achar também no Twitter e no Facebook. Você tem alguma coisa de filosofia? Ó? É um Instagram? Eu tenho um podcast, chama Arte Ataca, e ele fala sobre crítica de arte, sobre filosofia. A minha formação de pós-graduação tá ali. Estou tratando sobre cinema, sobre arte, sobre plástico e também trato sobre conceitos de filosofia. O baixinho metido, mas dá conta. Pode confiar. Gostou do vídeo? Compartilha com seus amigos, com aqueles que acham que filosofia não é tudo isso. E lembre-se, vamos crescer juntos. OSP, orgulho de ser professor.